Oi, galerinha do terceiro ano, mais uma aulinha de arte hoje para vocês. E a nossa aulinha hoje está tão gostosa porque está começando o mês de junho. O mês de junho vem acompanhado das festas juninas. Tem fogueira, tem um monte de comida gostosa, canjica, pamonha, baião de dois, eita que delícia que dá água na boca, né? E também tá friozinho e nós vamos nos esquentar hoje com a nossa aulinha. Vamos lá? Correção das atividades. Na página 80, vocês tinham que encontrar no diagrama as palavras que foram destacadas no texto. As palavras são peça, palavras, histórias, diálogo, monólogo, narrador e gestos. Nas páginas 81 e 82, vocês vão organizar as histórias que estão bagunçadas. Para começar, a primeira história. O quadradinho 1 é onde o gatinho está olhando para um vasinho. O quadradinho 2 é o último quadro, onde o vaso está quebrado. O quadradinho 3 é o segundo quadrado, onde tem a cola e o vaso. E o quadradinho 4 é onde o vaso está colado e o gatinho dormindo. Na segunda história, o número 1 é o primeiro quadrado, onde ela está andando de bicicleta. O número 2 é o terceiro quadrado, onde ela caiu e machucou o joelho. O número 3 é o segundo quadrado, onde tem as medicações. E o número 4 é o último quadrado, onde ela está andando de joelheiras. Terceira tirinha. Número 1 é o primeiro quadrado, onde eles estão andando olhando para o celular. Número 2 é o último quadrado, onde eles se esbarram. Número 3 é o terceiro quadrado, onde um ajuda o outro a levantar. E o número 4 é o segundo quadrado, onde eles vão embora sem olhar para o celular. Quarta história. Número 1 vai ser o primeiro quadrado, onde ele está chegando com as compras. O segundo quadrado vai ser o número 2, onde ele está preparando a comida. O número 3 vai ser o último quadrado, onde a comida está pronta. E o número 4 vai ser o terceiro quadrado, onde ele está no sofá. Para fechar, número 1, primeiro quadrado, ele está plantando uma sementinha. O número 2 vai ser o último quadrado, onde ele está regando a plantinha. Número 3 vai ser o terceiro quadrado, onde a árvore está dando os frutos. E o número 4 vai ser o segundo quadrado, onde ele está comendo a maçã. Na página 83, vocês vão usar os adesivos do material complementar, lá no final do livro, para montar a história dos 3 porquinhos. Nas peças de teatro, praticamente todas as artes se misturam. Você sabia que existe uma palavra na língua alemã que significa a combinação de muitas artes para produzir um espetáculo? Essa é a palavra e significa obra de arte total. Foi muito usada pelo alemão Richard Wagner, que era compositor de músicas e diretor de teatro. Para ele, era importante a participação de todas as artes nos espetáculos teatrais, como artes visuais, teatro, dança e música. No teatro, uma história precisa de tempo para ser contada e ouvida. Dividir e contar o tempo não é algo que acontece só nas histórias. Há muitos e muitos anos, as principais referências da passagem do tempo eram o amanhecer e o entardecer. Antes dos relógios, dos celulares, a humanidade já contava o tempo, porém fazia de forma diferente. Existiam relógios de água, de areia e até de sol. Vamos conhecer como eles funcionavam? Os relógios de água e de areia funcionam de forma parecida.
A água ou a areia caem de uma parte mais alta para outra mais baixa. Assim é marcado o tempo. O relógio do sol usa a luz do dia para marcar as horas. A sombra projetada pela luz do sol funciona como um grande ponteiro de horas. Conforme as horas vão passando, o sol muda de lugar e a sombra também. As sombras marcam o tempo no relógio de sol, mas elas também podem contar histórias. Você já brincou de criar sombras com as mãos? O teatro de sombras é uma forma muito antiga de contar histórias. Para produzir as sombras, podem-se construir bonecos ou usar o próprio corpo. Existe uma lenda chinesa muito antiga que conta como surgiu o teatro de sombras. Há muito tempo existia na China um imperador que gostava de ver as bailarinas do seu reino dançarem. Um dia, uma das suas bailarinas favoritas morreu. Ele ficou muito triste. Como sentia muita saudade, o imperador ordenou que o mago da corte usasse seus poderes para trazê-la de volta à vida. Caso contrário, seria condenado à morte. O mago pensou e achou uma solução. Ele pegou peles macias de peixes e criou uma silhueta no formato e no tamanho da bailarina. Depois, mandou que estendesse uma cortina branca no jardim do palácio, de modo que ele ficasse contra a luz do sol. Então chamou o imperador, que se sentou do lado da cortina, enquanto ele ficou do outro lado. Quando o flautista começou a tocar uma música, o mago usou a luz do sol para projetar sombras que dançavam, imitando a bailarina. Para além da antiga lenda chinesa, o teatro usando bonecos é muito comum ainda hoje. Os bonecos do teatro de sombras são geralmente manipulados com varas. Muito deles se mexe, pois as partes são articuladas. Karagöz é o nome de um tipo de teatro de sombras turco. Essas peças são geralmente realizadas em festas familiares. Na Índia, temos o teatro de sombras Tolu Bomalata. Os grupos de artistas viajam de vários lugares apresentando os espetáculos em aldeias. No Brasil, temos o grupo Assia Quase Cinema, que mistura teatro, dança, artes visuais e cinema, criando sombras e histórias usando bonecos. É isso aí, crianças. Essa foi a nossa aulinha de arte especial para receber o mês de junho, com um abraço bem quentinho para esquentar nossos corações. E vamos fazer a nossa atividade e vamos nos animar para o mês de junho. Eu já estou vestida a caráter, vocês se vestem aí. Vamos curtir e um beijo até a próxima aula.